Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos e excelentíssimas desembargadores e desembargadoras presentes nessa sessão de CID individual, meu caro colega e amigo Ramon Machado, que fez a sustentação de mim, caros colegas advogados presentes. A minha primeira palavra e a minha primeira reflexão foi como enfrentar e como é importante a advocacia. E a tarefa que me traz aqui de enfrentar, eu nunca achei que eu teria que vivenciar este momento de ter que enfrentar da tribuna a minha Ordem dos Advogados do Brasil, a minha representação corporativa. Jamais pensei que pudesse ter que enfrentar da tribuna, fazer uma sustentação oral contra uma posição da minha Ordem dos Advogados do Brasil. Mas me lembrei do maior advogado de todos os tempos e do Brasil, que era Sobral Pinto, um católico, conservador, e que durante a ditadura Vargas, durante o Estado Novo, defendeu Luiz Carlos Prestes, defendeu Herberger e defendeu a esposa de Luiz Carlos Prestes. E depois escreveu um célebre livro, que certamente iluminou muitos de nós nos bancos escolares, nas faculdades de direito em todo o país, que é Por que Defendo os Comunistas. Eu estou aqui hoje pensando em Sobral Pinto. Evidente que muito abaixo de Sobral Pinto, não tenho nenhuma pretensão de Sobral Pinto. Mas me inspiro em Sobral Pinto para poder me justificar e dizer por que defendo os comunistas e por que defendo contra a minha Ordem dos Advogados do Brasil. Porque a minha Ordem dos Advogados do Brasil, com a devida vênia da sustentação do nobre colega Raimar, ela não defende a lei de greve. Não é essa a lei de greve. Talvez ela defenda a lei de greve anterior. A Lei 4330, de junho de 1964. Mas, lendo a Lei 4330, de junho de 1964, depois do golpe militar, nós vamos ver que a lei define quais eram as atividades fundamentais. Atividades estas que eram proibido o exercício do direito de greve. Ou melhor, não era proibido, era restrita esse direito de greve. Era restrita não no sentido de proibir, mas no sentido de que, nestas atividades fundamentais, listadas pela Lei 4330, nestas atividades fundamentais, haveria do Poder Judiciário, a pedido do empregador, de regular o funcionamento dessas atividades essenciais. E vejam quais eram as atividades essenciais. Consideram-se fundamentais as atividades nos serviços de água, energia, luz, gás, esgotos, comunicações, transportes, carga ou descarga, serviço funerário, hospitais, maternidade, venda de gênero alimentícios de primeira necessidade, farmácias e drogarias, hotéis e indústrias básicas ou essenciais à defesa nacional. Nada de banco, nada de atividade bancária, nada sequer de compensação bancária. Mas a Constituição de 1988 revogou a legislação antigreve, porque na Constituição de 1988 foi assegurado ao trabalhador, no artigo 9º, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Esta é a regra constitucional. O direito de greve, ele é absoluto. É ele que permite com que as categorias profissionais possam fazer uma negociação coletiva, possam estabelecer essa negociação coletiva de uma forma
paritária, ainda que sofrendo toda a sorte de perseguições. Pois esta norma constitucional, ela também teve um tratamento infraconstitucional. E neste tratamento infraconstitucional, ao contrário do que o Dr. Raimar fez na tribuna, alegou da tribuna, com a devida vênia, não há previsão de percentual mínimo de trabalho. Não existe isso na lei. O que a lei diz e estabelece é que há atividades essenciais. E enumera várias dessas atividades essenciais. E entre as atividades essenciais, a compensação bancária. E por quê? Porque a lei é de 1989. É uma lei onde não existia ponto .com. Nenhum de nós imaginava que ia falar no telefone celular. Nenhum de nós imaginava que ia existir FaceTime. Ou melhor, imaginávamos nos livros de ficção científica que líamos à época. Só. Por isso a lei estabeleceu a compensação bancária como atividade essencial. Porque a atividade de compensação bancária era fundamental para a economia. A atividade de compensação bancária era a troca de toda a movimentação financeira feita dentro do país. E a atividade de compensação bancária era feita no Banco Central, onde os representantes dos bancos trocavam os cheques recebidos uns dos outros naquele momento. Era isso a atividade de compensação bancária. Hoje, a atividade de compensação bancária ela não existe, ela não é feita pelos bancários. Os bancários não fazem isso, são empresas terceirizadas que fazem isso. É essa a realidade que nós temos. Pois bem, o que nós atacamos, caros colegas da OAB, é de que a OAB, quando ajuiza uma ação pretendendo que os bancários em greve, no exercício desse direito de greve, que eles sejam obrigados a entrar dentro do banco e trabalhar, eles estão sendo sim obrigados pela pretensão da OAB, e esta pretensão é absolutamente corporativa. Ela é estrategicamente corporativa, taticamente corporativa, e ela viola a Constituição Federal, o que é inadmissível para a OAB. Pois essa pretensão, e é possível sim que o colega faça essa análise que vai ali embaixo. Não é o sindicato dos bancários que decide ficar com o banco fechado. Vossas Excelências sabem disso. Se Vossas Excelências descerem lá embaixo e entrarem ali no posto da Caixa Econômica Federal, Vossas Excelências vão ver trabalhadores ali dentro, que são exercentes de função de confiança e que não estão em greve. Agora, a decisão de abrir ou não abrir aquelas agências, aqueles postos bancários, nada diz com os sindicatos bancários. Quem tem que decidir isso é a empresa. E por isso foi a nossa fundamentação como preliminar, colega Raimar. Eu me socorri ainda, para encerrar, Excelência, e eu acompanhei muito. Alguns de Vossas Excelências são meus contemporâneos de faculdade, o próprio colega Raimar também, mas nós debatemos muito isso, com amor, com paixão. Nós debatemos muito a questão do direito de greve. Nós debatemos a Constituição de 1988. Eu estudei a Constituição de 1967. Eu estudei a lei de greve. Eu trabalhei com a Lei 4330. Eu enfrentei a Lei 4330. E havia um autor que é vivo, Carlos Arthur Paulon, que escreveu um livro que foi um clássico para nós, em 1984, ainda estudante. E o Paulon, que era um advogado combativo, eu vou me permitir ler um trecho, um parágrafo do que ele escrevia, do que ele escreve a respeito disso. Na questão da greve, persiste o preconceito para admiti-la como um fato social, e não uma categoria jurídica. A greve é, na verdade, um ato de força coletiva, e isso não é motivo para proibi-la. A legislação brasileira, sob o de 1964, digo eu, sob o disfarce de regulamentar o constitucional direito de greve, acabou por impossibilitar a greve legal. Mas os trabalhadores, mesmo com essa lei a viger, fazem greve, como greve fazem categorias impedidas por lei de fazê-la, como é o caso dos funcionários públicos, que à época eram proibidos de fazer greve. Mas mesmo sendo um ato de força,
A greve é um ato pacífico e legítimo. A greve só se transforma num ato de guerra quando a legislação impossibilita intervenção em sindicato, e participação da polícia. Eu encerro, excelências, requerendo de forma muito singela que seja mantido, que seja negado o provimento ao agravo regimental interposto pela OAB. Peço desculpas também, como o meu colega Álvaro fez anteriormente, se de alguma forma fui mais incisivo. Peço desculpas ao colega Raimar, a todos os representantes da OAB que se encontram presentes, mas tenho certeza que eles se sentiram orgulhosos, pelo menos, pela combatividade deste advogado da tribuna nesse momento, e reitero que seja negado o provimento ao agravo regimental. Bem, com a palavra o relator. Senhor Adriano,